Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da sessão de abertura do STF depois do recesso, né? Como estava previsto, hoje é o reinício dos trabalhos lá no STF e teve a primeira sessão. Havia inclusive pauta, coisas para julgar e coisa e tal, mas acabou que a sessão durou só 1 hora e foi uma sessão de desagravo ao Alexandre de Moraes. O que chamou a atenção que 3 juízes do STF foram muito enfáticos em defender o Alexandre de Moraes: Barroso, Gilmar Mendes e o próprio Alexandre de Moraes. Os 3 defenderam, criticaram o Trump, chamaram o Trump de miliciano. Ih, rapaz, o negócio tá feio ali pros 3, né? O resto do STF ficou calado. Isso é tão importante quanto, né? Se imaginava que o Alexandre de Moraes falaria muita coisa, mas o que está acontecendo é aquilo que a gente falou, rachou a coisa. E agora a gente vai descobrir o quão amador é o lado político do Alexandre de Moraes nessa história. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por senhor Magnitsky, Turguniev e Chuparov, Moraes e Lula igual às 10 pragas do Egito e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, a gente vai falar sobre o discurso do Moraes, que ele falou que uma organização criminosa miliciana tenta coagir o STF. Vocês lembram que ontem teve uma declaração da Andréa Sadi na Rede Globo que dizia que era uma imposição miliciana, né, a sanção miliciana, dando a entender que os Estados Unidos eram milicianos também. Agora todo mundo que eles não gostam é miliciano, né? Adivinha, é o que eu falo pra vocês, né? A Sadia ouve direto o Alexandre de Moraes. Esses jornalistas todos, quando falam que ministros do STF falaram não sei o que lá, ministros é o Alexandre de Moraes principalmente. De vez em quando é o Gilmar Mendes também. Muito mais raramente é o Barroso. O resto simplesmente não fala com jornalistas, né? Enfim, mas o que chama atenção mesmo nessa história, o que eu acho que é importante nessa história, não é o discurso do Alexandre de Moraes. É lógico que o Alexandre de Moraes ia descascar as batatas toda lá, ia falar pra caramba e não sei o que lá. Agora, o que chama atenção é que, olha só o que disse a Carolina Brígido aqui, ó. Mensagens duras. Moraes e Gilmar Mendes fizeram referência à atuação do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, pseudopatriotas que terão resposta à altura do judiciário, não sei o que lá. Isso é um problema, porque, como eu vou falar para vocês, isso vai demonstrar cabalmente para o mundo que há perseguição. Por quê? Porque o que eles fizeram foi denunciar o caso lá no governo Trump. Quem tomou a decisão foi o governo Trump. Por que eles vão ser punidos nessa história, né? Ou seja, obviamente, o que está havendo nesse caso é perseguição política. É exatamente o ponto que eles disseram que o Alexandre de Moraes está fazendo perseguição política, né? Vamos ver qual vai ser a decisão que vão tomar em relação a esse caso. Lembra que esse caso está na mão do Alexandre de Moraes também, né? E vamos ver como vai ser a reação dos outros ministros, porque pode ser que o ministro defina alguma coisa, tome alguma decisão, mas talvez ele não tenha apoio do resto da primeira turma. Não sei como é que vai ser, né? Aqui, ó. O modus operandi golpista é o mesmo. Estamos sofrendo um novo golpe. Nesse momento estamos sob golpe. Sabe o que isso faz, Moraes? Isso faz com que fique claro que você não tinha golpe nenhum, porque o que ele está sentindo é justamente oposição, pessoas criticando o que ele está fazendo, dentro de mecanismos institucionais. A Lei Magnitsky é um mecanismo institucional. Mas aí deixa claro o que ele enxerga como golpe nessa história é o pessoal não gostar do que ele está fazendo, né? Mas enfim, ele chorar essas pitangas aqui, isso não quer dizer nada. O primeiro a discursar foi o Barroso, que fez a defesa institucional do tribunal e enfatizou que os réus serão julgados e coisa e tal. Aí depois desses 3, então esses 3 ficaram ali, né? Apoiaram o Moraes. Depois o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet e o Jorge Messias também entoaram o coro pró-Moraes, fizeram um discurso a favor do Alexandre de Moraes, criticando a coisa toda. Não houve, e de novo, apesar do apoio efusivo dos colegas, também ecoou o silêncio da maioria do plenário. O microfone estava aberto, meu amigo. Qualquer ministro que quisesse se manifestar poderia fazer isso. Os outros 8 integrantes da corte não falaram. 8-3. Eu gosto desse número. 8-3 é um bom número. E na noite de dias anteriores à sessão, alguns ministros que optaram pelo silêncio chegaram a comentar em caráter reservado que gostariam de prestar apoio a Moraes, mas na hora da sessão desistiram. Ficou todo mundo quietinho, achou melhor não entrar nessa Magnitsky assim, tão de cara, né, bater tão de frente, né? E vamos ver qual vai ser a repercussão desse tipo de coisa. Vamos ver se o Moraes vai, de fato, mandar prender o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, vai tentar botar o nome deles na lista vermelha da Interpol, ou o que quer que seja, o que ele vai fazer nessa história, porque no final das contas não tem muito que ele possa fazer. Qualquer coisa que ele faça vai, como eu falei, vai comprovar
o que ele falou. O fato de terem 8 ficado quietos diz muito sobre o que está acontecendo. Os 3 estão isolados. Agora, aí que vem a parada, né? Então, o Alexandre de Moraes, como eu falei, chamou de organização criminosa, miliciana, coagir o STF, disse que vai ignorar as sanções dos Estados Unidos e vai continuar trabalhando, e ninguém tinha dúvida disso. Eu sempre falei para vocês, o Alexandre de Moraes não tem jeito, ele vai dobrar a aposta. Há muito tempo já ele saiu do razoável, ele saiu do ponto de retorno, ele não tem mais como voltar. Então ele vai agora ou até ele ser preso, ou até ele conseguir tudo que ele quer e dar um golpe e ser o novo ditador do Brasil. Vai ser uma das duas coisas que vai acontecer com o Alexandre de Moraes. Cadeia ou virar o novo ditador do Brasil, né? O outro que defendeu o Moraes foi o Gilmar Mendes. E por que o Gilmar Mendes defendeu o Moraes? O Gilmar Mendes defendeu o Moraes porque, você sabe, eles estão juntos nessa história, né? O Gilmar Mendes e o Moraes são os caras da centro-esquerda aqui no Brasil, do PSDB, do PMDB, dessa turma. Eu não duvido nada que tenha sido justamente os dois ali que combinaram essa coisa toda. Então o Gilmar Mendes não tem alternativa. E aí que eu quero ver qual é o grau de expertise política do Alexandre de Moraes. Porque, veja, está mais do que claro que o Alexandre de Moraes decidiu comprar essa briga, né? Encomendaram para ele essa briga, ele comprou essa briga para destruir o bolsonarismo, né? Quem foi que encomendou isso para ele? Certamente foi o pessoal da centro-esquerda, foi o PSDB, talvez o Dória, não sei, aquela turma ali da centro-esquerda que se sente muito incomodada com a vitória do Bolsonaro aqui nas eleições, com o sucesso popular do Bolsonaro, né? Então, o Alexandre de Moraes encarou esse negócio. À medida que a coisa foi ficando mais complicada, ele certamente deve ter percebido que o pessoal me botou numa coisa ingrata, né? Quando você é colocado como cabeça de uma operação desse tamanho, tipicamente o que os políticos fazem? Eles buscam podres dos outros que colocaram ele naquela situação. Eles querem... Se o Moraes cair, ele vai dizer pro resto do pessoal, olha só, tem esse monte de podre de vocês aqui, ó, eu solto tudo. E por que o Gilmar Mendes pode estar defendendo tanto o Alexandre de Moraes aqui? Eu não sei, eu não tenho informações. Mas vocês lembram que houve uma batida da Polícia Federal na FGV justamente por ligações bastante estranhas com o Gilmar Mendes, né? Chegou a ter essa ação, aí o Gilmar Mendes anulou tudo, né? O STF anulou toda essa ação da polícia na FGV referente ao Gilmar Mendes, né? Então, lembra como é que o pessoal lá em Brasília controla uns aos outros? Já expliquei para vocês, né? Todo mundo lá é corrupto. Então, você sabendo a corrupção do outro, você controla o outro. Eu não descarto nada que essa defesa tão enfática do Gilmar Mendes não é uma coisa de coração do Gilmar Mendes, não. É porque o Gilmar Mendes está na mão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes sabe. Isso é uma coisa positiva pra gente. Porque imagina, se der merda pro Alexandre de Moraes, se realmente o Alexandre de Moraes cair, ele vai levar o Gilmar Mendes junto. Olha que lindo, 2 pelo preço de 1. Que coisa maravilhosa, né? O Barroso, o discurso dele também foi pro Moraes, é verdade, mas foi um discurso mais institucional, tá? Foi um discurso mais em que ele mostra o né, que a corte é independente, tem provas, eu não sei o que lá. Ou seja, a impressão que eu tenho é que o Barroso não quis defender tanto o Moraes assim, não. Defendeu o Moraes, não estou dizendo que não defendeu, não. Mas defendeu mais o STF. Por quê? Porque ele atualmente é o presidente do STF, ele não tem outra alternativa, né? Então, embora as pessoas que defenderam o Moraes tenham sido 5 no total, né, foram os 3 ministros, mais o Gonê e o Bessias, quem defendeu mesmo foi o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Eles estão isolados nessa parada. Nem o Barroso entrou muito nisso daqui. E mesmo o Bessias e o PGR, né, o Gonê, eles defenderam, mas também não chegaram nesse nível, nesses arroubos de coisa e tal. Então a minha visão é que estão isolados os dois ali. Mesmo os 3 que defenderam estão morrendo de medo, sabem que pode ter sanções, sabem que pode ter problemas, o resto do pessoal já preferiu se afastar disso daí, né? Então, é aquilo que eu falo para vocês, né? O Alexandre de Moraes, eu sempre digo aqui que o pessoal do Supremo descobriu política, um brinquedinho novo, né? São muitos especialistas em direito e coisa e tal, entendem muito de leis e coisa e tal, mas não entendem de política. Começaram a brincar com política ali, né? Olha só, a gente pode definir as coisas aqui, pode decidir as coisas que a gente acha certo pro Brasil e ninguém pode fazer nada, porque se entrar na justiça, a gente que vai decidir mesmo. Pronto, a gente pode fazer qualquer coisa. Olha que maravilha esse brinquedinho da política e coisa e tal. E o problema todo disso daí é que talvez eu esteja certo, talvez realmente eles sejam inocentes e não saibam fazer política. Ou talvez eu esteja errado. Talvez o Alexandre de Moraes saiba fazer política. E na verdade ele está nessa posição muito confortável porque ele pegou gancho de todo mundo, né? Pegou caso de corrupção de todo mundo, pegou informação que, né, compromete um monte de gente na República. E aí o pessoal que vier defender ele muito
muito fortemente, como o Gilmar Mendes fez, né, a suspeita que levanta, pelo menos me pareceu, né, assim, me pareceu muito mais do que razoável essa defesa do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes ao Alexandre de Moraes, né, me pareceu muito mais do que razoável, coisa de quem tem medo, né? Que se um cair, cai ele junto também, né? E assim, da mesma forma, deve ter um monte de gente enganchado. A gente sabe a forma como o Alexandre de Moraes controlou o Hugo Mota e o Alcolumbre, né? Foi claramente ameaçando casos de corrupção lá no Amapá, está investigando casos de corrupção no Amapá, na Paraíba e coisa e tal. Essa é a estratégia. E isso não é novidade, não, tá? Isso é a estratégia de todo mundo lá. Agora, a questão toda é: quantos outros ministros têm esse mesmo problema com o Alexandre de Moraes? Quantos outros ministros ele tem ganchinho também? Ele tem alguma coisa ali que ele pode usar contra os ministros, pode ameaçar e coisa e tal. Eu acharia lindo se ele cair, porque ele falou em traição. Ele falou que não, que traição, que não sei o que lá, chama conspiradores nos Estados Unidos de organização criminosa e blinda a STF de chantagem. Diz que não vai mudar nada por conta dessas chantagens da lei Magnitsky e coisa e tal. Não, eu tenho certeza que ninguém vai... Ele nunca pararia, né? A questão é se os outros estão dispostos a comprar essa briga neste nível, né? E não só os outros, como também os empresários que apoiam essa turma, porque certamente eles estão sofrendo pressão de empresários também. Então essa é a situação. O discurso do Moraes foi muito duro, muito forte, mas ninguém esperava outra coisa dele, não faz diferença. O que chamou atenção foi o discurso do Gilmar Mendes, tipo, falando, me põe na Magnitsky também, que eu quero ir junto, porque senão o Xandão mostra meus podres aqui, aí eu vou me ferrar mais ainda, então quero entrar na Magnitsky também. Praticamente implorou o Gilmar Mendes. O Barroso eu achei que já ficou mais institucional. Foi favorável ao Alexandre de Moraes, mas de forma institucional, sem muita coisa, né? Falou em traição um monte de vezes, é verdade, ele está falando de traição aqui no sentido de que o Eduardo Bolsonaro teria traído o país. Mas o fato dele ter usado a palavra traição várias vezes no discurso, lembra, né? Esses discursos são pensados, cara. Ele falou traição várias vezes ali pro pessoal do STF. Ele talvez tenha ganchinho de outras pessoas. Ele tem um ganchão grande do Gilmar Mendes lá, talvez o caso da FGV, não sei, né? Mas pode ter ganchinho de outras pessoas também. Eu sei podre de vocês também. Quem tá me traindo aí, eu sei podre de vocês também, tá? Vamos ver agora se isso realmente acontece, né? Como é que vai ser essa jogada política do Alexandre de Moraes. Me pareceu totalmente isolado. Ficou ele e o Gilmar Mendes só defendendo a coisa, o resto do STF todo, o Barroso só protocolarmente, mas o resto do STF todo mundo calado, né? É lógico, só discurso não quer dizer muita coisa. Vamos ver como é que a coisa vai caminhar na prática quando eles começarem a tomar algumas decisões agora. Mas eu acho que o Alexandre de Moraes ficou isolado nessa, hein? Foi marcado para morrer pelos colegas, né? Ou seja, morrer no sentido lógico de político, né? O pessoal já decidiu aquilo que eu falei para vocês, que é a solução mesmo, é isolar o Moraes, botar a culpa toda no Moraes e salvar o resto do STF. Qual que é o problema para isso? Eu não sei quais são os ganchos que o Moraes tem na turma lá, né? Quantos tem podre com o Moraes? Aparentemente, o Gilmar Mendes a gente sabe que tem. Os outros, não sei, vamos ver o nível que vai ter aí nos próximos meses, né? E como vai ser o acordo, né? Porque certamente eles não vão tirar o Moraes assim, né? Mas eles podem combinar alguma coisa com o Moraes, podem combinar alguma coisa nessa história toda aí. Tá ficando divertida essa coisa, o Moraes tá ficando isolado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.